Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, trazendo mais uma questão do ENAD 2019 do curso de Engenharia Civil, tá? E uma questão que faz referência aqui ao consumo máximo e consumo médio, tá? E na verdade uma constante de bastante importância, que é o coeficiente da hora de maior consumo. Tá? Então, a questão número 24. O consumo de água de um município varia significativamente ao longo das horas do dia. Com o avanço tecnológico e o surgimento de modernos medidores de consumo, tá? Inclusive os digitais com transmissão de dados online para centrais de saneamento, tem sido possível estabelecer parâmetros mais precisos sobre a variação do consumo de água ao longo do dia. Essa variação precisa ser corrigida no dimensionamento da rede de distribuição de água. Para tanto, é comum fazer uso do coeficiente da hora de maior consumo, K2, definido como a relação entre o consumo máximo e o consumo médio ao longo do dia. O gráfico a seguir exibe o consumo de água ao longo do dia em um município. Então, nós temos aqui o gráfico da vazão em litros por segundo, tá? Então, o consumo ao longo do dia em relação à hora do dia. Então, nós temos aqui que nas 0 horas você tem um consumo de 6 litros por segundo, uma vazão, a partir daqui, essa vazão, esse consumo, ele vai decaindo a cada segundo, então a vazão por segundo, atingindo o valor mínimo. A partir das 2 horas ele começa a aumentar, até que ele vai atingir um pico aqui entre as 10 horas e as 12 horas da manhã, provavelmente perto das 11 horas, onde que ele atinge um máximo de 12 litros por segundo, e depois ele volta a cair até retornar aos 6 de vazão de consumo nesse horário. Tá? E ele quer que a gente, então, provavelmente, que a gente, a partir da análise desse gráfico, a gente determine qual é o coeficiente da hora de maior consumo. Tá? E como que a gente gera esse coeficiente K2? Tá? Esse coeficiente ele vai ser dado pela relação entre a vazão máxima e a vazão média. Tá? Então, eu vou usar aqui para vazão, então vazão máxima ao longo do dia dividido pela vazão média. Tá? Pensando-se nisso, nós temos que a vazão máxima é de 12 litros por segundo, tá? Então temos 12 litros por segundo de vazão máxima e temos de vazão média 8 litros por segundo, representado pela retinha em vermelho, em média ao longo do dia. Tá? Então temos aqui 12 por 8. 12 por 8 a gente consegue simplificar por 4. Tá? Então simplificando por 4 nós chegaríamos aqui em 3 sobre 2, que vai gerar então um coeficiente de 1,5. O que esse coeficiente está querendo dizer? Quer dizer que o consumo máximo, na hora de consumo máximo, você tem 1,5 o consumo da vazão média, ou seja, a vazão média é 8 mais a metade, então 8 mais 4, que são os 12. Tá? Então você consegue ajustar esse valor para quantas vezes maior, ou quantas vezes maior deve ser a sua vazão, a vazão nessa hora em relação à vazão média que você tem ao longo do dia. Tá? Então ela tem que ser 1,5 maior. Logo, dentre as alternativas, nós temos então que a resposta é a letra D. Tá? Gostou dessa questão, gente? Uma questão bem simplesinha, no máximo ali de você fazer a comparação e entender que a relação entre o consumo, a relação entre o consumo médio e o consumo máximo é exatamente esse coeficiente de hora de maior consumo.
tá? Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, né? Se quer acompanhar mais situações e discussões desse tipo, se inscreve no canal. Grande abraço, fui!